O sol de Recife brilhava no ouro de Renato, enquanto ele expulsava um menino que só queria salvá-lo. Ele achava que era o dono do tempo, até que um homem de branco sussurrou seu nome no meio da ruína. O que aconteceu a seguir provou que o que é construído sobre a mentira nunca resiste à luz. O sol escaldante de Recife reflete no vidro fumê do SUV de luxo de Renato. Ele é um empresário do ramo imobiliário que acaba de fechar um contrato de 15 milhões de reais. Enquanto ele aguarda o sinal abrir na Avenida Boa Viagem, o ar-condicionado no máximo tenta afastar o calor da realidade lá fora. De repente, um menino de pés descalços e pele queimada pelo sol se aproxima. Ele é conhecido apenas como Davi. O garoto encosta um caderno de desenhos na janela do carro importado. Os desenhos são bizarros e perturbadores. Há um prédio suntuoso sendo engolido por ondas negras. Outro mostra um homem com o rosto coberto por cinzas, carregando uma mala furada. Da mala caem moedas de areia que desaparecem no chão. Ao lado do menino, um homem de meia-idade observa a cena em silêncio absoluto. Ele veste uma camisa de linho clara e surrada, com o rosto marcado pelo tempo, mas sereno. Está encostado em um poste de luz, como se fizesse parte da paisagem. Renato sente um arrepio inexplicável ao olhar para aquele homem. É uma pressão no peito que a sua lógica financeira não consegue explicar. Ele tenta disfarçar o desconforto com um gesto de puro desprezo. O empresário abaixa o vidro apenas o suficiente para rir do garoto. Ele diz que o menino deveria desenhar algo que preste. "Pare de vender profecias de lixo", grita Renato com um tom de superioridade. O homem de linho não se move nem diz uma palavra, mas seus olhos parecem atravessar a blindagem do carro. Eles estão fixos em Renato com uma profundidade que incomoda a alma. O sinal abre e o motor potente do SUV ronca alto. Renato acelera, querendo deixar aquela estranha sensação para trás. Ele não percebe que um pedaço de papel voou do caderno de Davi. O papel ficou preso exatamente no limpador de para-brisa. Ali, o desenho mostrava um relógio de ouro quebrado, marcando a hora exata do pôr do sol. Aquele pequeno objeto simbólico agora viajava com ele, grudado no vidro, como um aviso silencioso. A fortuna de Renato parece sólida como o concreto, mas o destino é como a maré alta de Pernambuco. Você já sentiu que a vida estava lhe enviando um sinal claro e decidiu ignorar por orgulho? Às vezes, o que chamamos de lixo é, na verdade, a luz que tenta nos salvar da própria escuridão. O que acontecerá quando a areia das moedas começar a escorrer de verdade pelas mãos de quem se acha intocável? Se você acredita que Deus fala conosco através dos humildes, curta este vídeo e inscreva-se para não perder o desenrolar desta justiça divina. Você já ignorou um aviso que parecia pequeno, mas que mudou tudo depois? 5 anos se passaram como um sopro de tempestade que leva tudo o que não tem raiz profunda. O cenário agora é o Cais de Santos, sob uma chuva fina e persistente que molha o rosto vincado e envelhecido de Renato. Ele não veste mais ternos italianos de grife ou sapatos de couro brilhante que custavam o salário de um operário. Agora, ele usa uma jaqueta gasta, com o zíper emperrado, e segura com as mãos trêmulas um envelope pardo. Dentro dele, há uma ordem de despejo de um quarto de pensão úmido que custa apenas R$ 400 por mês. O silêncio da sua solidão absoluta é interrompido apenas pelo som rítmico de passos sobre a madeira velha e rangente do trapiche. Renato olha para o horizonte cinzento, onde os navios cargueiros parecem gigantes de ferro indiferentes à sua dor. De repente, o mesmo homem de camisa clara de linho, que não parece ter envelhecido um único dia sequer, aproxima-se calmamente. Ele senta-se no banco de madeira ao lado de Renato, mantendo uma distância respeitosa, mas uma presença esmagadora. O estranho observa os navios com um olhar de quem conhece cada onda do oceano. "A areia escorreu mais rápido do que você imaginou, não foi, Renato?" pergunta o homem com uma voz suave, mas que ecoa como um trovão na alma do ex-empresário. Renato congela instantaneamente ao ouvir seu nome sair da boca de alguém que ele nunca conheceu formalmente. Ele sente um calor estranho e reconfortante emanar da presença daquele homem, algo que contrasta com o frio cortante da garoa de Santos. O estranho não espera por uma resposta e menciona a data exata, o dia, o mês e o ano em que Renato assinou o documento fraudulento que arruinou sua própria família e centenas de investidores. Era um detalhe sórdido que ele nunca contou a ninguém,
guardado no porão mais escuro de sua memória. As ondas negras do desenho do pequeno Davi não eram água salgada, Renato. Elas eram as suas próprias escolhas, acumuladas como uma barreira que finalmente ruiu. Completa o homem antes de se levantar com uma agilidade serena. Renato tenta dizer algo. Sua garganta arde, mas as palavras morrem antes de nascerem. Ele vê o homem caminhar em direção à névoa espessa do porto e desaparecer completamente antes que pudesse pedir qualquer tipo de ajuda ou explicação. O pedaço de papel que ele guardou por 5 anos, aquele desenho do relógio quebrado, agora parece queimar dentro do seu bolso. Ele percebe que o tempo do relógio de ouro realmente parou. E o que restou foi apenas a verdade nua diante do mar. Agora, a verdade que ele tentou enterrar com dinheiro e poder está diante de seus olhos, e não há mais como fugir do tribunal da própria consciência. Se você sente que a justiça de Deus tarda, mas nunca falha em nos encontrar, apoie esta mensagem com seu like e inscreva-se no canal para acompanhar como a redenção pode surgir das cinzas. Renato estava no fundo do poço, mas era ali, no silêncio do cais, que ele começaria a entender o peso real de cada palavra dita ao menino anos atrás. A arrogância dele era uma torre de vidro que qualquer pedra da verdade poderia estraçalhar. Ele lembrou-se de como ignorou os avisos do zelador sobre a terra sem alma. E agora, ele mesmo se sentia como aquela terra, seco e vazio. O homem da camisa de linho não trouxe punição física, apenas trouxe a memória do que Renato escolheu esquecer. Cada passo do estranho na madeira parecia contar um erro do passado que agora cobrava seu preço em juros de solidão. Renato olhou para suas mãos sujas de graxa e chuva, mãos que antes só tocavam em canetas de ouro e volantes de couro. O contraste era violento demais para sua mente suportar sem quebrar. Ele sentiu uma vontade desesperada de correr atrás do homem, mas suas pernas não obedeciam, presas pelo peso da culpa que finalmente o alcançara. O cais estava deserto, mas ele nunca se sentiu tão observado em toda a sua vida. O som das águas batendo nas pilastras do porto parecia repetir o riso que ele deu na Avenida Boa Viagem. "O que eu fiz com a minha vida?" Ele sussurrou para o vento, enquanto a chuva lavava pela primeira vez uma lágrima sincera que escorria pelo seu rosto cansado. O envelope do despejo voou de sua mão, mas ele nem se importou em pegá-lo. A única coisa que importava agora era aquela presença que acabara de partir, deixando um rastro de paz e pavor ao mesmo tempo. Ele sabia que o encontro no cais não era o fim, mas o início de um acerto de contas que o dinheiro jamais poderia pagar. A história agora retrocede para o auge da carreira de Renato em Pernambuco. Naquela época, ele era chamado por todos de o Midas de Pernambuco. Tudo o que ele tocava parecia se transformar em ouro e lucro imediato. Renato planejava a construção de um resort colossal sobre uma reserva ambiental protegida. Ele era movido por uma ambição cega que não aceitava nenhum tipo de limite. Ao seu lado estava Ricardo, seu sócio e mentor no mundo dos negócios sujos. Ricardo era um homem que acreditava que a ética era apenas um obstáculo. Para ele, os pobres eram meras estatísticas que atrapalhavam a paisagem urbana. Renato tornou-se um pai ausente, alguém que a filha mal reconhecia em casa. Ele trocava os aniversários da menina por reuniões de diretoria em salas luxuosas. Ignorava solenemente os avisos de um velho zelador que trabalhava no terreno do resort. O senhor dizia que aquela terra não aceitava cimento sem que houvesse alma na obra. Em várias reuniões estratégicas, uma figura silenciosa aparecia ao fundo da sala. Era o homem da camisa de linho clara, servindo café ou limpando o chão. Ele era uma figura invisível para a elite, mas estava sempre lá, observando tudo. O conflito interno de Renato começava a surgir de forma lenta e quase imperceptível. Ele via o pequeno Davi desenhando todos os dias no canteiro de obras barulhento. Sob suas ordens diretas, os seguranças expulsavam o menino com uma brutalidade desnecessária. Renato sentia que algo estava errado no fundo de seu peito, mas calava a voz. O brilho das comissões de venda falava muito mais alto do que sua consciência moribunda. Ele olhava para o relógio de ouro em seu pulso e sentia-se o dono do tempo. Mas o tempo, como a maré, não pode ser controlado por contratos ou subornos. A cada andar que o prédio subia, a alma de Renato parecia descer um degrau. Ele organizava jantares para políticos e juízes, selando o destino daquela reserva natural.
O homem da camisa de linho passava por ele nos corredores, sempre com o mesmo olhar. Era um olhar que não julgava, mas que parecia carregar o peso de toda a verdade. Renato desviava o rosto, incomodado com a simplicidade daquela presença constante. Ele mandou cercar o terreno com muros altos para não ver a miséria ao redor. Queria criar um paraíso artificial para quem pudesse pagar milhões por uma vista. Davi, do lado de fora, continuava a desenhar nos muros, usando carvão e terra. Os desenhos mostravam rachaduras invisíveis que subiam pelas colunas de sustentação do resort. Renato ria dessas superstições de gente ignorante, como ele mesmo costumava dizer. Ele estava no topo do mundo, ou pelo menos era o que os números diziam. Sua conta bancária crescia na mesma proporção em que sua família se desintegrava. A esposa mal falava com ele, e a filha chorava em silêncio no quarto ao lado. Ele achava que presentes caros poderiam substituir a presença física e o afeto real. Ricardo o incentivava a ser ainda mais agressivo, a esmagar qualquer tipo de oposição. O mundo pertence aos fortes e aos espertos, repetia o sócio durante as madrugadas. Renato acreditava nisso piamente, enquanto ignorava o homem de linho que varria a entrada. A construção avançava rápido, desafiando as leis da natureza e os avisos do solo instável. Ele não via que o alicerce de sua vida era feito de vidro e vaidade pura. O sucesso era uma droga que o impedia de enxergar o abismo que se abria. Cada sorriso de investidor era um prego no caixão de sua integridade como homem. Ele começou a ter pesadelos com ondas negras, mas acordava e bebia um uísque caro. A realidade era o que ele decidia que fosse. Ou assim ele pensava naquela época dourada. A arrogância o tornava surdo para o choro da terra e para o grito do justo. Ele era o arquiteto de sua própria ruína, mas desfilava como se fosse um deus. O homem da camisa de linho apenas esperava, com a paciência de quem conhece o fim. A luz do sol de Recife iluminava a fachada espelhada, escondendo a podridão interna da obra. Renato sentia-se invencível, protegido por advogados e por uma rede de influências poderosa. Ele não sabia que a verdade é como a água, que sempre encontra uma fresta para passar. O pequeno Davi era apenas um estorvo em seu caminho para a glória absoluta e vazia. Naquele momento de glória, ele não podia imaginar que voltaria a ver aquele homem no cais. A vida estava sendo tecida por fios invisíveis de justiça que ele teimava em desdenhar. O relógio de ouro marcava as horas de um império que estava prestes a sofrer um tremor. Se você percebe que a verdadeira construção de uma vida deve ser sobre a rocha da verdade, curta este vídeo. Subscreva-se no canal para entender como Deus usa o que é fraco para confundir os fortes. Você acredita que a ambição cega pode destruir o que há de mais sagrado em um ser humano? O auge da arrogância de Renato encontrou seu palco em um evento de gala luxuoso. Era a noite de lançamento do novo empreendimento, onde o champanhe de R$ 1.000 a garrafa fluía sem parar. O salão estava repleto de investidores, políticos e a alta sociedade pernambucana, todos celebrando o poder do dinheiro. No meio da festa, o pequeno Davi conseguiu entrar no salão, driblando a segurança com seu caderno debaixo do braço. Ele estava suado e nervoso, tentando desesperadamente mostrar a Renato que a estrutura do solo estava cedendo. Davi tinha visto nos seus traços que a terra estava chorando sob o peso do concreto sem alma. Diante dos convidados mais influentes, o menino abordou o empresário com o caderno aberto em uma página perturbadora. Renato, sentindo-se humilhado pela presença daquela criança pobre em seu paraíso, decidiu transformar a situação em um espetáculo de escárnio. Ele arrancou o caderno das mãos pequenas de Davi e o ergueu para que todos pudessem ver. Com um sorriso cruel, ele ridicularizou o menino publicamente, chamando-o de delirante e profeta da lama. A multidão explodiu em risadas, acompanhando o deboche do homem que se sentia um deus. Ricardo, o sócio, fazia piadas sobre a arte moderna da favela, enquanto bebia seu uísque envelhecido. Renato, em um gesto de desprezo final, jogou o caderno de Davi dentro de uma fonte decorativa de mármore. O papel começou a se desmanchar na água, enquanto o menino assistia a tudo com lágrimas silenciosas nos olhos. No canto do salão, o homem da camisa de linho clara observava a cena com uma tristeza profunda e avassaladora. Ele segurou o olhar de Renato por um segundo eterno, e o empresário sentiu um frio gélido percorrer sua espinha.
Era um olhar que não julgava, mas que declarava o fim de uma era de impunidade. A humilhação de Davi foi completa quando os seguranças o arrastaram para fora, sob os olhares gélidos dos convidados. Naquela noite, a arrogância de Renato atingiu seu ápice absoluto, selando o destino de tudo o que ele havia construído com mentiras. Ele não sabia que a fonte onde jogou o caderno seria o primeiro lugar a rachar quando o solo começasse a cobrar sua dívida. O silêncio do homem de linho era mais barulhento do que os aplausos dos investidores gananciosos. A cada risada dos presentes, um tijolo daquela torre de vaidade se soltava no mundo invisível da justiça divina. Renato achava que tinha vencido, mas tinha acabado de perder a única coisa que o dinheiro não compra: a sua própria alma. Agora, a verdade escondida sob o luxo está prestes a emergir, e nem todo o ouro do mundo poderá segurar o que vem a seguir. Se você sente que a justiça divina age no silêncio e que a arrogância sempre precede a queda, deixe seu like e inscreva-se no canal para ver como Deus exalta os humildes. Você já presenciou alguém ser humilhado por sua condição e sentiu que o acerto de contas estava por vir? O desastre começou como um sussurro nos corredores do poder e terminou como um estrondo ensurdecedor. Em apenas 24 horas, a vida de castelo que Renato construiu desmoronou como um castelo de cartas ao vento. Uma investigação federal minuciosa revelou o esquema de corrupção entre Renato, seu sócio Ricardo e o governo local. A justiça agiu com uma rapidez que ele nunca imaginou ser possível contra alguém do seu calibre. Todas as suas contas bancárias foram bloqueadas e seus bens sequestrados por ordem judicial imediata. Ricardo, o sócio que jurava fidelidade eterna nos momentos de brinde, fugiu para o exterior na calada da noite. Ele levou consigo todos os fundos de reserva da empresa, deixando Renato sozinho para encarar a polícia. O empresário tornou-se o único rosto visível para os credores enfurecidos e para as câmeras de televisão famintas. Poucos dias depois, um vazamento de gás catastrófico destruiu grande parte da sede da luxuosa empresa imobiliária. Em uma ironia cruel da fé, o solo do resort em Pernambuco realmente começou a ceder, abrindo fendas profundas. A propriedade transformou-se em um passivo impagável, uma ferida aberta na terra que ninguém queria comprar. Renato tentou vender suas joias e os carros importados para ter liquidez, mas foi enganado por intermediários gananciosos. Ele perdeu o pouco que restava de seu dinheiro em golpes de pessoas que antes o chamavam de mestre. Ele buscou ajuda em antigos amigos e parceiros de golfe, mas todas as portas se fecharam em sua cara. Descobriu então que sua própria esposa já havia dado entrada no processo de divórcio há meses, em segredo. Ela partiu levando a filha para bem longe, sem deixar um endereço ou um número de telefone para contato. No momento em que ele mais precisava de um milagre para não dormir na rua, uma proposta surgiu. Um suposto investidor estrangeiro apareceu querendo comprar o último terreno que ainda restava em seu nome pessoal. Renato sentiu um sopro de esperança, achando que Deus finalmente tivera pena de sua situação miserável. Porém, no momento da assinatura, a proposta revelou-se uma armadilha jurídica para tomar-lhe o último pedaço de terra. Ele assinou o documento com as mãos trêmulas, apenas para descobrir que fora passado para trás novamente. Agora, sem casa, sem família e sem um centavo no bolso, Renato entendeu o que era ser invisível. Ele lembrou-se do rosto de Davi e da fonte onde o caderno de desenhos foi afogado por sua vaidade. A torre de Babel que ele ergueu com suor alheio e mentiras agora era apenas um monte de entulho estéril. O homem da camisa de linho clara parecia sussurrar em seus pensamentos que a verdade não pode ser comprada. O desmoronamento não foi apenas financeiro. Foi a demolição completa de um ego que se achava indestrutível. Ele estava no meio do caos, cercado por papéis inúteis e promessas vazias que o vento de Recife levava. A solidão pesava mais do que as dívidas de milhões que se acumulavam nos tribunais de justiça. Cada tijolo que caía da sua antiga sede parecia ecoar o som das moedas de areia do desenho do menino. Agora, a queda é real, e o fundo do poço parece não ter fim para quem subiu pisando nos outros. Se você acredita que o que é construído sobre a mentira não resiste à tempestade da verdade, deixe seu like. Inscreva-se no canal para testemunhar como o orgulho humano é quebrado antes que a verdadeira cura possa começar. Você já viu alguém perder tudo o que construiu por falta de caráter e excesso de ganância?
Sozinho em um quarto minúsculo no centro de São Paulo, Renato encara o teto manchado pela infiltração e o bolor. Não há mais mármore, não há mais ar-condicionado. Apenas o som abafado do trânsito pesado e a solidão que pesa como chumbo. Ele não possui nada além de uma Bíblia velha e empoeirada que encontrou esquecida na gaveta do criado mudo daquela pensão barata. Renato senta-se na beira da cama rangente e o silêncio do quarto começa a gritar verdades que ele passou décadas tentando abafar com o barulho do dinheiro. Ele se lembra vividamente das palavras do estranho no Cais de Santos, que ecoam em sua mente como um sino. A areia escorreu. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio não o assusta com o vazio, mas o obriga a ouvir as batidas cansadas do seu próprio coração. É um coração desprovido de títulos de propriedade, de cargos de diretoria ou de qualquer influência política. Ele começa a entender, com uma clareza dolorosa, que os desenhos do pequeno Davi nunca foram uma maldição ou uma praga rogada. Eram, na verdade, um aviso carregado de amor e misericórdia que ele escolheu transformar em motivo de escárnio e humilhação pública. Uma paz desconhecida e quase assustadora começa a preencher o imenso vazio deixado pela perda da riqueza material. Renato percebe que passou a vida inteira construindo monumentos para o seu próprio ego, enquanto sua alma definhava na miséria espiritual. Ele decide, naquele momento de isolamento, que não quer mais lutar pelo que é efêmero e passageiro como a névoa da manhã. Com as mãos trêmulas e o rosto banhado por lágrimas de arrependimento, ele se ajoelha no chão frio e duro daquele quarto minúsculo. Ele pede perdão a Deus, mas não pela perda da fortuna, dos carros ou do prestígio social que o mundo lhe tirou. Ele clama por perdão pela dureza terrível do seu coração e pela cegueira espiritual diante da inocência pura do menino Davi. Enquanto reza, a porta do quarto, que estava apenas encostada, abre-se lentamente sem fazer um único ruído. O homem da camisa de linho clara entra no aposento com passos tão leves que parecem flutuar sobre o piso de madeira gasto. Ele não diz nada imediatamente, apenas caminha até Renato e coloca uma mão firme e quente sobre o seu ombro curvado pela culpa. O toque não é de julgamento, mas de um consolo que ultrapassa qualquer entendimento humano que Renato já teve. A verdadeira herança não se guarda em bancos, Renato, mas naquilo que o tempo não pode corroer, diz o homem com uma voz de infinita bondade. O ex-empresário sente como se um peso de 1000 toneladas fosse removido de suas costas naquele exato instante de entrega. Ele olha para cima e vê nos olhos do estranho um reflexo de tudo o que ele poderia ter sido se tivesse escolhido o caminho da verdade mais cedo. O homem entrega a Renato um copo de água fresca, e cada gole parece lavar as feridas internas que sangravam há anos em segredo. O solo onde você caiu é o único lugar onde a semente da humildade pode finalmente germinar e dar frutos, completa o visitante. Renato chora copiosamente, não mais de desespero, mas de alívio por ser visto e aceito em sua mais profunda falência humana. Ele entende que a presença de Cristo não veio para devolver seus milhões, mas para resgatar o homem que estava soterrado sob o ouro. O quarto parece se iluminar com uma claridade suave que não vem da lâmpada fraca do teto, mas da presença daquele ser. Renato percebe que a verdadeira liberdade começou no exato momento em que ele perdeu tudo o que pensava possuir de valor. A imagem do caderno de Davi boiando na fonte agora traz um desejo ardente de reparação e de uma nova vida. Ele não sabe o que o amanhã reserva, se terá o que comer ou onde morar, mas a paz que sente é maior que o medo. O homem de linho sorri, um sorriso que contém a promessa de que nenhum arrependimento sincero é ignorado pelo céu. Renato adormece no chão, em paz, sentindo que o deserto por onde caminha é, na verdade, o caminho de volta para casa. Agora, no silêncio da alma, ele está pronto para ouvir o que a vida tem a ensinar, sem a arrogância de quem tudo sabe. Se você sente que Deus usa os momentos de perda para nos mostrar o que realmente tem valor eterno, deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para acompanhar como o renascimento de um homem pode ser mais grandioso que a construção de um império. Você já sentiu que precisou perder o mundo inteiro para finalmente conseguir encontrar a si mesmo e a Deus? Esta é a virada que transforma o destino. Se você crê que a misericórdia divina alcança até o mais endurecido dos corações, curta este vídeo e inscreva-se para não perder o fim desta jornada.
Qual foi o momento em que você sentiu que o seu orgulho foi quebrado para dar lugar a uma nova vida? Meses depois, Renato consegue um emprego simples como estoquista em uma pequena livraria de bairro em São Paulo. Ele ganha apenas o suficiente para sobreviver com dignidade, morando em uma kitnet simples e limpa. Suas mãos, que antes assinavam cheques de milhões, agora carregam caixas de papelão e organizam prateleiras de madeira. Sem que ele perceba, os pequenos atos de honestidade cotidiana começam a gerar uma cadeia de eventos positivos em sua vida. Certo dia, ele ajuda um cliente idoso e confuso a encontrar um livro raro de poesias que estava perdido no estoque. Em troca da sua gentileza paciente, ele recebe uma indicação inesperada para uma vaga de consultoria em uma ONG. O trabalho nessa organização sem fins lucrativos o leva de volta para as terras de Pernambuco, o lugar da sua queda. Ao chegar lá, ele descobre que o terreno do resort fracassado foi transformado em um centro comunitário para crianças carentes. Ele caminha pelos corredores do centro e encontra o caderno de Davi, seco e milagrosamente preservado, em uma prateleira da biblioteca. O objeto foi doado por um benfeitor anônimo que ninguém no local sabe identificar ao certo. Renato segura o caderno e sente como se estivesse tocando em algo sagrado, uma relíquia da sua própria redenção. Tudo começa a se alinhar de forma precisa e quase silenciosa, como se uma mão invisível guiasse cada um de seus passos. As pessoas certas cruzam o seu caminho, oferecendo sorrisos em vez de processos judiciais ou cobranças de dívidas antigas. Ele consegue finalmente reatar o contato com sua filha, que agora o vê como um homem novo e transformado pela dor. Ela não vê mais o empresário arrogante, mas um pai que sabe pedir perdão e ouvir com o coração aberto. O homem de camisa de linho clara não é visto fisicamente nesses momentos, mas Renato sente sua presença constante. Ele sente aquele calor no peito toda vez que o vento sopra forte vindo da direção do mar de Recife. A paz que ele encontrou na simplicidade é muito mais sólida do que qualquer estrutura de concreto que ele já construiu. Renato percebe que a verdadeira riqueza não está no que ele acumulou, mas no que ele aprendeu a deixar para trás. Ele agora usa sua experiência para ajudar a ONG a captar recursos para expandir as aulas de arte para as crianças. Cada desenho que uma criança faz naquele centro comunitário é para ele uma oração de agradecimento atendida pelo céu. Ele não busca mais os holofotes ou o reconhecimento da alta sociedade que um dia o aplaudiu falsamente. Sua satisfação agora vem de ver o brilho nos olhos da filha ao lhe contar sobre o seu dia de trabalho. A vida de Renato tornou-se uma tapeçaria de pequenos milagres diários, tecida com os fios da paciência e da humildade. Ele entende que Deus não restaurou sua conta bancária, mas restaurou algo muito mais precioso, sua capacidade de amar. O centro comunitário pulsa com vida, e Renato sente que faz parte de algo que realmente tem um propósito eterno. Ele olha para o horizonte e não sente mais o medo do futuro ou a amargura do passado que o assombrava. O homem que ele foi morreu naquelas fendas do resort, e o homem que ele é agora nasceu na livraria. Se você crê que Deus pode usar as nossas ruínas para construir algo novo e cheio de esperança, deixe seu like. Inscreva-se no canal para ver como a história de Renato encontra seu porto seguro na verdade final. Você acredita que é possível recomeçar do zero e encontrar a verdadeira felicidade em uma vida simples e honesta? No dia da inauguração da nova ala artística do centro comunitário, o ar em Pernambuco sopra suave e carregado com o cheiro do sal do oceano. Renato está presente, mas não como a autoridade máxima ou o investidor de destaque que um dia foi naquele mesmo solo. Ele está ali como um dos voluntários mais respeitados, vestindo uma camiseta simples da organização e com um sorriso que não busca câmeras. Ele observa Davi, agora um jovem talentoso e cheio de vida, ensinando outras crianças a transformarem seus sonhos em traços de cor. Renato aproxima-se dele e, em um momento de profunda emoção, o abraça com um pedido de perdão que não precisa de palavras sonoras para ser compreendido. No meio daquela multidão alegre e barulhenta, Renato avista subitamente o homem da camisa de linho clara, parado perto da entrada lateral. O estranho sorri com um olhar de aprovação paternal, um olhar que parece dizer que a obra finalmente está completa. O homem aponta levemente com a mão para o horizonte,
onde o sol se põe pintando o céu com tons de laranja e roxo vibrantes. Eram exatamente as mesmas cores que Davi usava em seus desenhos proféticos anos atrás, quando ninguém queria acreditar. Renato olha para sua própria mão e percebe que ainda carrega o pequeno pedaço de papel que estava grudado no seu para-brisa. Nele, há o desenho de um homem plantando sementes em terra seca e vendo a vida florescer contra todas as probabilidades. A compreensão final atinge o coração de Renato como um bálsamo curativo que remove as últimas cicatrizes do orgulho. Ele entende agora que nunca esteve sozinho em sua queda e que a mão que permitiu o desmoronamento era a mesma que estava pronta para segurá-lo. O estranho desaparece entre os convidados de forma silenciosa, mas o sentido da vida de Renato está finalmente gravado em algo eterno. O concreto dos prédios pode rachar e cair, mas a transformação de uma alma é uma construção que o tempo jamais poderá destruir. Ele aprendeu que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em servir com paciência e amor desinteressado. A paz que agora habita em seu peito é o seu maior tesouro, algo que nenhum banco ou contrato de milhões poderia oferecer. Renato respira fundo, sentindo que cada decisão difícil e cada momento de silêncio valeram a pena para chegar até aqui. A história do Midas de Pernambuco terminou para que a história de um homem de Deus pudesse finalmente começar de verdade. O sol se esconde no mar, mas a luz que brilha nos olhos de Renato nunca mais se apagará, pois ela vem de dentro. Ele caminha em direção às crianças, pronto para plantar mais sementes em cada coração que cruzar o seu novo caminho. Se esta jornada de Renato tocou o seu coração e te lembrou que Deus reconstrói vidas a partir dos escombros, apoie esta mensagem. Deixe seu like, inscreva-se no canal para mais histórias de transformação e escreva nos comentários a palavra fé, se você acredita que o recomeço é possível para todos. Que esta paz que Renato encontrou hoje visite a sua casa e te dê a certeza de que você nunca está caminhando sozinho.